Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre o terceiro bloco de funções da química orgânica, que são as funções nitrogenadas. Em vídeos passados falamos sobre hidrocarbonetos e as funções oxigenadas. Então, vamos começar a aula de hoje. Bom, a aula de hoje vamos falar um pouco sobre funções nitrogenadas, mas antes de falar sobre essas funções, precisamos definir o que é uma função nitrogenada, tá? Como o próprio nome sugere, uma função nitrogenada ela vai ser uma função orgânica em que os compostos que pertencem a essa função, a esse grupo de funções, tá? Eles vão ter na sua estrutura átomos de carbono, de hidrogênio e de nitrogênio. A primeira função que vamos falar hoje são as funções conhecidas como aminas. Bom, como você obtém e como você reconhece uma amina? A amina é um composto orgânico derivado da amônia. Lembrando que a amônia é uma velha conhecida nossa. A molécula de amônia ela é representada através dessa fórmula molecular NH3. A fórmula estrutural da amônia ela se encontra aqui embaixo. Então, note, a amônia tem 3 hidrogênios. Então, se eu substituo 1, 2 ou 3 hidrogênios da amônia por radicais orgânicos, eu obtenho as chamadas aminas. Bom, de acordo com a substituição, podemos classificar as aminas em 3 tipos. Se apenas um hidrogênio da amônia é substituída por um radical, essa amina ela vai ser chamada de uma amina primária. Agora, se são substituídos 2 hidrogênios da amina por 2 radicais, esses radicais eles podem ser iguais ou diferentes, temos uma amina do tipo secundária. Se substituirmos os 3 hidrogênios da amônia por 3 radicais orgânicos, temos uma amina terciária. Então, note que a classificação da amina ela depende do número de substituintes ligados ao átomo de nitrogênio. A nomenclatura de uma amina é bastante simples. Primeiro, você vai colocar o nome dos radicais mais o nome amina. Lembrando que os radicais eles sempre têm que ser ordenados em ordem alfabética. Para exemplificar, vamos dar a nomenclatura dessas 4 aminas. Note o seguinte, nessa primeira amina você tem apenas um único radical, que é o radical metil. Então o nome dessa primeira amina vai ser nome do radical, terminação amina. Metilamina. Só isso. Essa segunda amina, você tem um radical etil mais um radical metil. Nome dos radicais mais amina, em ordem alfabética. Logo, etil, metil, amina. Só isso. Nessa terceira amina, note que esse radical aqui é um radical chamado de fenil. Nome dessa amina, fenil, seguido de amina, fenilamina. Terceira amina, você tem um radical, 2, 3. 3 radicais metis. Para você não escrever metil, metil, amina, eu simplesmente posso escrever trimetilamina. A trimetilamina é uma amina responsável pelo aquele odor desagradável do peixe. Ou seja, quando você vai no supermercado ou numa feira comprar lá o peixe, note que o odor que ele exala é extremamente desagradável. Aquele odor desagradável é devido à presença da trimetilamina. E a fenilamina ela é conhecida com o nome de anilina. Lembrando que anilina é um corante, tá? E anilina ela é bastante utilizada como corantes alimentícios. Uma das utilizações da anilina, tá? Então, as aminas, nomenclatura, radicais, seguidos da terminação amina. Somente isso. E o grupo funcional de uma amina, o átomo de nitrogênio. A segunda função que vamos estudar hoje são as funções amidas. Cuidado para não confundir aminas com amidas. A amina tem somente o nitrogênio como grupo funcional. A amida você tem esse grupo, C dupla O, N. A amina não tem a dupla O, a amida tem a dupla O. Bom, a nomenclatura de uma amida também é bastante simples. Primeiro o prefixo, depois o infixo, terminação amida. Para exemplificar, vamos dar a nomenclatura dessas 3 amidas. Olha, essa primeira amida aqui, apenas um carbono, met,
somente ligações simples. Lembra que essa dupla aqui não é uma insaturação, infixo -an, terminação amida. Então essa primeira amida vai ser chamada de metanamida. Segundo exemplo, 2 carbonos, prefixo -et, somente ligações simples, -an, terminação amida, etanamida. Note que essa amida aqui tem 3 carbonos, mas você tem um radical metil ligado diretamente ao átomo de nitrogênio. Nesse caso, o nome da amida vai ser dado da seguinte forma: nome primeiro dos radicais, N-metil. Por que N-metil? O N está identificando que o metil está ligado ao nitrogênio. Então, N-metil, o resto é a mesma coisa. 3 carbonos prop, ligações simples -an, terminação amida. N-metil, propanamida. Bom, esses grupos funcionais amidas, eles estão presentes, por exemplo, em proteínas e na estrutura do nylon. Por exemplo, vocês que estudaram já a parte de biologia, todos vocês já ouviram falar na famosa ligação amídica ou peptídica, que é a ligação presente em uma proteína. Essa ligação amídica ou peptídica é exatamente o grupo amida, que está presente na estrutura dessas moléculas. E o grupo amida também está presente na estrutura do nylon. O nylon, vamos ver depois, que ele é um polímero, tá certo? Mas aí é em aulas posteriores. Bom, terceira função que vamos estudar hoje são as funções chamadas de nitrilas. As nitrilas, elas são derivadas do ácido cianídrico. Lembrando que a fórmula do ácido cianídrico é HCN. Então, se você substitui esse hidrogênio do ácido cianídrico por um radical orgânico, você obtém a nitrila. Lembrando que esse radical aqui, CN, no caso o ânion CN-, vimos lá na química geral que ele tem um nome particular, que é o cianeto. Esse cianeto ele vai ser importante para a nomenclatura da nitrila. Então, a nitrila tem 2 tipos de nomenclatura. A nomenclatura oficial da nitrila é só colocar o nome do hidrocarboneto mais nitrila, lembrando que a terminação de um hidrocarboneto é O. Se for a nomenclatura usual, o grupo CN é o grupo cianeto. Então, cianeto mais o nome do radical. Lembrando os radicais, metil, etil, propil, por exemplo. Bom, vamos dar a nomenclatura dessas 2 nitrilas. Primeira nomenclatura oficial. 2 carbonos -et, ligação simples -an, terminação de hidrocarboneto O. Etano, seguido de nitrila, etanonitrila. A nomenclatura usual é bem mais simples. Separe esse grupo CN, isso aqui é o cianeto. Ao grupo cianeto está ligado um metil. Então a nomenclatura cianeto de metila. Lembrando que metil e metila é a mesma coisa, tá? Bom, aqui você tem 4 átomos de carbono. 4 carbonos de buto, ligações simples -an, terminação O. Butano. Butano é o quê? Nitrila. Nomenclatura oficial. A nomenclatura usual, isso aqui vai ser o cianeto. Quem está ligado a esse cianeto é um radical propil. Então, cianeto de propila. Bom, as nitrilas, o grupo funcional nitrila, por exemplo, está presente num polímero chamado de Orlon. Tá? Esse polímero ele é uma fibra têxtil que ele serve para a fabricação aí de vários tecidos. Então, se você notar aqui, tem vários grupos nitrila e o Orlon, como já foi falado, ele também é um polímero. Então, quando chegarmos na parte de polímero, vamos dar uma importância maior a esse tipo de estrutura. A última função que vamos ver na aula de hoje são os nitrocompostos. Tá? Os nitrocompostos eles são derivados do ácido nítrico. O ácido nítrico, podemos escrever ele dessa forma aqui para facilitar o entendimento. OH-NO2. Obtemos um nitrocomposto da seguinte forma. Você substitui o OH nessa estrutura por um radical orgânico. Então, o grupo funcional característico de um nitrocomposto é esse grupo aqui, NO2, que está representado também nessa estrutura aqui ao lado. A nomenclatura dos nitrocompostos também é bastante simples. Primeiro, coloca-se o nome nitro mais o nome do hidrocarboneto.
Por exemplo, aqui temos 3 nitrocompostos. O primeiro vai ser o nitro, nome do hidrocarboneto que originou esse radical. Você tem um radical com um carbono que é o metil, mas o hidrocarboneto que originou ele foi o metano. Então a nomenclatura desse primeiro composto é o nitrometano. Nesse segundo caso, você tem 3 carbonos. O grupo nitro está no carbono 2, tem que identificar a posição do grupo funcional. Então, 2 nitro, nome dessa cadeia, 3 carbonos prop, ligações simples an, terminação O, 2 nitropropano. Terceiro nitrocomposto. Bom, aqui vamos enumerar a primeira cadeia. Então a cadeia vai ser enumerada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você lembrar um pouquinho da parte de hidrocarbonetos, isso aqui é o metilbenzeno. Mas o metilbenzeno, ele também pode ser chamado de tolueno. Então, o nome desse composto aqui vai ser o 2, 4, 6, 3 radicais nitro, 2, 4, 6 trinitro, tolueno, que é o TNT. Lembrando que o TNT são os famosos explosivos, tá? Então, os nitrocompostos, eles podem ser empregados, por exemplo, na fabricação de explosivos, como é o caso do trinitrotolueno. Bom, vamos aplicar agora os conhecimentos da aula de hoje. Veja, essa questão aqui, ela serve para identificar alguns grupos funcionais. Então, vamos lá. Você já ouviu essa frase? Rolou uma química entre nós. O amor é frequentemente associado a um fenômeno mágico ou espiritual. Porém, existe a atuação de alguns compostos em nosso corpo que provocam sensações quando estamos perto da pessoa amada, como coração acelerado e aumento da frequência respiratória. Essas sensações são transmitidas por neurotransmissores, tais como adrenalina, noradrenalina, feniletilamina, dopamina e as serotoninas. Os neurotransmissores citados possuem um grupo funcional característico da função. Bora lá. Bom, se você notar, nesse primeiro composto aqui, você tem essa função OH ligado a um carbono saturado, que é um álcool, e você tem essas duas aqui que são iguais, OH ligado a anel aromático, fenol. Aqui, NH. NH é a função amina. Segundo composto, OH ligado a anel aromático, isso aqui são fenóis, um fenol. Novamente, OH ligado a carbono saturado, álcool. NH2, isso aqui é uma amina. Terceiro composto, ele só tem amina. Acho que já dá para perceber qual é a resposta, mas vamos continuar. OH ligado a anel aromático, fenol. Aqui você tem um nitrogênio e aqui também. Então aqui você tem as aminas. Essa amina aqui é uma amina primária, enquanto essa amina aqui é uma amina secundária. OH ligado a anel aromático, fenol. E nota que você tem um grupo NH2 aqui, que também é uma amina. Então, o grupo que está presente nesses 5 compostos é exatamente a amina. A amina no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, o grupo funcional que está presente nos 3 é o grupo funcional de uma amina. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Aguardo vocês no próximo vídeo. Abraço a todos.